Olá, queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre o retorno à vida espiritual à infância. Tomo 1, módulo 6, roteiro 5. Falamos na aula passada sobre a questão da reencarnação e que o espírito ele perde as lembranças do seu passado. Então, ao aproximar-se à reencarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então nós vamos ver no decorrer da aula que é importante passar por essa fase infantil, essa fase em que nós nos esquecemos um pouquinho de quem somos, e nós vamos ver os motivos disso. Não é à toa que isso acontece, aliás, como nada é à toa, né? Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, né? Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Quem nos traz esse esclarecimento é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos mostrando que existe essa vantagem real desse esquecimento. Imagine ver nos nossos próprios familiares pessoas a quem nós machucamos ou que nos machucaram em outra existência. E isso traria bastante inconveniente de convivência. Nós veremos em outras aulas que o caráter que o espírito acumulou mantém em toda a sua existência. E esse caráter vai se depurando nas sucessivas reencarnações. Então, se ele tem um caráter inclinado para o mal, a recordação de uma situação que lhe trouxe desconforto ou que lhe fez odiar irá brotar naturalmente. Por quê? Porque esse caráter ele está adormecido, ele não está esquecido, ele não foi apagado. O caráter que eu carrego desde a minha formação, é o acúmulo de experiências que vão forjar esse caráter. E esse caráter ele vai sendo lapidado na medida que eu vou evoluindo. Então, se o espírito ele reencarna, mesmo ainda criança, ele mantém esse caráter adormecido, não é esquecido. Então, na questão 183 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? E os espíritos esclarecem que em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. E por que ele fala isso? Porque nós ainda estamos muito apegados à matéria. Então a matéria ela tem um efeito muito grande nas nossas escolhas, no nosso proceder, no nosso ser. A partir do momento que vamos habitar mundos mais evoluídos, ou seja, que nós vamos nos espiritualizando, a matéria já não tem tanta influência na nossa personalidade. E aí não temos que passar por uma infância talvez tão longa como nós passamos aqui no planeta Terra. E ele continua perquirindo qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E nós vamos ver mais à frente a grande responsabilidade dos pais quando escolhem receber
espíritos como filhos, no sentido de mostrar-lhes o caminho correto. Então, está nos mostrando aqui que durante esse período de infância, o espírito ele é mais maleável, ele é mais dócil, ele está mais aberto a receber informações novas. Então imagine um espírito com um caráter muito forte e ainda muito inclinado ao mal, se ele reencarnasse, mesmo na fase de criança, com as mesmas características, com esse caráter bem acentuado, ele não receberia impressões novas, ele teria muita resistência de aprender algo novo. Então, a infância ela é importante para isso, porque é um período em que, por estar esse caráter adormecido, o espírito está aberto a novas informações, ele está maleável a uma instrução. E aí Kardec também pergunta, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Muitas vezes nós observamos crianças problemas, adolescentes problemas, ou então aborrecentes, mostrando o quê? Que existe sim uma transição. Então a criança vem, tem o seu caráter adormecido na fase infantil, ela está aberta a receber informações, a receber educação, ponto-chave, receber educação, moldar as suas imperfeições, porque muitas vezes a gente observa em crianças ainda comportamentos muito ruins, mas a função dos pais é corrigir esses comportamentos. E na fase infantil ela está mais apta a receber essas correções. Porém, quando vai chegando na adolescência, esse caráter ele começa a despertar. E o espírito, quando chega na fase adulta, se mostra tal qual ele realmente é. É claro que tudo aquilo que ele aprendeu na infância e na adolescência com seus pais, acaba se fazer presente também no seu novo eu. Porque sim, a gente reencarna para se melhorar a cada reencarnação. Então, as coisas que a gente aprende, os equívocos que a gente começa a se desvencilhar deles, os maus procederes que a gente passa a deixar para trás, isso tudo vai se transformando o nosso novo eu. E é claro que sim, tudo aquilo que ele aprendeu durante a infância, quando ele chega na fase adulta, ele já não é o mesmo que ele era antes de reencarnar. Porém, ainda assim, no nosso planeta nós temos ainda muitos vícios e muitas imperfeições para corrigir. E os espíritos esclarecem para ele que é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, na capa da inocência, a gente só vê ali uma figura terna, uma figura agradável. Nós temos uma afeição pelas crianças, mostrando o quê? Inocência. Mas na realidade, ali existe o quê? Um espírito que às vezes é muito mais velho e muito mais experiente que os próprios pais. Então as crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não serve de escudo para suas más ações, mas sim um modelo a ser seguido pelo reencarnante. E, se não o faz, naturalmente sua responsabilidade lhe será imputada. Então, como nós já falamos, é providencial essa inocência. E por que ela é providencial? Não foi, todavia, por elas que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, posto que, em contrário senso, enfraqueceria grandemente frente a um caráter áspero e intratável. Então imagine que se aquele ser, mesmo em tenridade, ele se mostrasse tal qual ele era nas outras encarnações, com todo o seu caráter se mostrando como ele realmente é, de repente os pais não teriam tanta docilidade para tratar e para educar essa criança. Então, decorrida a fase infantil, ingressando aquele espírito na fase da maturidade corpórea, faz-o surgir o caráter real e individual em toda a sua nudez, que aquele espírito carrega de existências pretéritas. Assim, conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir.
Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, mostramos aí toda a questão da infância, a sua necessidade dela ser assim, não só para o espírito que está encarnando, mas também para os pais, para que esse planejamento que eles fizeram lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, possa ser cumprido. Então, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? E os espíritos esclarecem que tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Como eu já tinha dito, os adultos veem nas crianças o quê? A capa da inocência, a fragilidade. E aí eles ficam mais ternos, mais carinhosos, tentam tratar e passar ensinamentos com mais doçura. Talvez que não tivesse como se tratasse de adultos. Assim, o perispírito, ao sofrer sua redução para ingressar na vida uterina, é agraciado com a lei do esquecimento, indo recuperar pouco a pouco as ideias que formam o fundo do seu caráter até chegar à idade adulta, quando então haverá a plenitude das conquistas que obtivera em reencarnações passadas. Então, como se observa, o fato de eu ter um caráter com uma inclinação ao mal não significa que ele não possa ser amoldado para o bem. Muito ao contrário. A família, os tutores, os responsáveis têm um grande papel neste auxílio de diminuir essa má inclinação. Pode até ser que você, numa única jornada, não consiga a correção plena dessas más inclinações. Mas o trabalho da semeadura, da condição de bondade, da condição de justeza desse ser, vai ser lançado nesse terreno. E com as sucessivas reencarnações, ele há de recordar, porque ele não esquece as lições aprendidas, ele há de recordar essa semente que foi lançada no seu interior. E ele, com certeza, num dado momento, ele vai fazer brotar toda essa boa inclinação e vai corrigir as más inclinações que possuía. Então, a família, os tutores, os responsáveis, são de suma importância na moldura, na pacificação desse caráter, para que esse ser possa efetivamente romper o caráter que ele adquiriu ao longo de outra existência, da inclinação para o mal. Então, durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Novamente, eu volto a frisar, esses instintos, esse caráter do ser, não estão esquecidos, estão adormecidos. Estão adormecidos, mas ainda latente no ser. E basta uma simples reação a esse ser para que ele volte a eclodir todo aquele sentimento que ele vem acumulando durante décadas de existência, milênios de existência. Então, ele não está esquecido, ele está adormecido e um simples faiscar faz detonar, ainda em fase de criança, detonar todo aquele caráter e que, neste instante, cabe aos responsáveis a devida correção, a devida orientação, o devido amparo, para que esse ser abandone aquele caráter, abandone aquela forma de ser que lhe trouxe tamanhos prejuízos a lhes obrigar ao retorno corporal. Então, considerando todas essas explicações a respeito da necessidade de passar por uma infância, Kardec questionou os espíritos se poderia se considerar como missão a paternidade. E os espíritos responderam que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância
do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, os espíritos são bastante contundentes, falando que não simplesmente é uma missão, mas é uma responsabilidade enorme ter filhos. Então, não é o simplesmente colocar no mundo. Não, a responsabilidade dos pais é muito forte, porque ele tem ali uma missão de ajudar aquele espírito a progredir, de ajudar a moldar aquele caráter, libertando dos vícios, libertando de maus procederes, libertando de sentimentos ruins. E Deus, como os espíritos esclareceram, facilitou essa tarefa fazendo o quê? Que todos nós passássemos pela infância, onde o nosso caráter ficaria adormecido, para que a gente pudesse passar boas novas impressões. Muitos psicólogos têm nos dito que a juventude atual passa por uma profunda transformação da resistência ao não. E isso tem causado sérias dificuldades na formação desse ser. Alguns desses serizinhos, né, acabam renunciando à vida porque são confrontados com o não, não aprenderam a receber o não aprenderam a ser resistido às suas pretensões. Alguns papais, alguns responsáveis, para tê-los à sua volta, preferem comprá-los através de presente, de concessões, de não ou impor uma autoridade. Isso acaba fazendo com que esse ser venha a se formar, ou melhor, venha a fazer saltar a sua má inclinação, e com isso ele venha a sofrer gravíssimos danos estruturais em seu psique, formando adultos extremamente comprometidos, extremamente doentes, consequentemente uma sociedade também adoecida. Quem nos fala isso é o Sandro e o Cury, que nos mostra com muita perfeição o porquê a sociedade está adoecida, como ela está adoecendo. E eles são pontuais em dizer que tudo começa na formação. Nós gostamos muito do Sandro porque ele tem uma preleção que ele nos apresenta, onde ele nos faz o seguinte questionamento: você quer ser amado ou respeitado? Na grande maioria das vezes, como pais, nós dizemos que queremos ser amados, quando na verdade nós primeiro teremos que ser respeitados. O amor é aprendizado, o amor é consequência, e se a criança não aprender a te respeitar primeiro, ela não vai te amar no futuro. E não serão os teus brinquedinhos, não serão os teus passeios à Disneylândia, não serão as tuas excessivas concessões que fará com que ele vá te amar. Muito ao contrário, você está comprometendo a saúde psíquica desse ser. Consequentemente, você também irá responder na erradicidade, no mundo espiritual, pela essa falha na sua educação, falha no seu comprometimento com essa educação. Por quê? Você concedeu excessivamente. E conceder excessivamente não se traduz por amorosidade. Não! Você precisa aprender a dizer não, você precisa colocar limites para que essa criança não se sinta frustrada nos seus anseios e amanhã, como temos assistido, infelizmente, números enormes de crianças se suicidando. Por culpa de quem? Por culpa dos seus pais. Existia até um programa recente, né, que falava da baleia azul, né? E aí muitos culpavam esse aplicativo, né, como sendo o causador do suicídio ou do desvirtuamento dessas crianças. E aí sempre fica a pergunta: foi a baleia azul que matou meu filho? Ou fui eu que concedi? Ou fui eu que fui mau orientador? Ou fui eu que não efetivamente conduzi essa criança na sua transformação para o estado de adulto? Então são questões que nós precisamos ter responsabilidade de responder, e com muita seriedade, sem nos vitimizar, sem colocar no sentimento de culpa, nos confrontar e saber que papel nós estamos realizando na educação de nossos filhos, como estamos conduzindo essa educação. Eu não estou dizendo a você que você tem responsabilidade com a colheita, mas eu estou dizendo a você que você tem responsabilidade no plantio dessa semente. Isso é de responsabilidade dos pais, dos tutores, dos responsáveis. Isso sim, nós temos a obrigação de plantar. O resultado da colheita não nos cabe, porque vai depender de uma série de fatores para que esse ser efetivamente compreenda e amadureça um ser saudável. Mas o plantio da boa semente nos é cabido.
Então tenhamos cuidado na formação dessas crianças, quando nos é dado o dever de educar, o dever de proteger essas crianças, porque sim, elas são necessariamente o adulto de amanhã. E se eu quero uma sociedade sadia, como o Cury nos fala, eu preciso necessariamente cuidar bem das minhas crianças, cuidar do psique das minhas crianças, cuidar do mental das minhas crianças, aprender a dizer não, não sem maldade, não sem castigos excessivos, castigos corporais. Inclusive, o Rossano falou uma coisa muito interessante, nós precisamos encontrar um meio termo. Houve a geração do castigo excessivo, nada podia, eu sou autoridade e você me ouve e acabou. Repressão. A repressão. Depois veio a geração atual, tudo pode, nada eu vou dizer não, nada eu vou contrariar, porque eu não posso pegar meu reizinho e dizer não para ele, porque ele vai me expulsar do meu reino. A concessão. A concessão. Então nós precisamos encontrar o meio termo, o equilíbrio dessas duas forças para efetivamente tornar nossas crianças, crianças sadias, crianças com uma formação boa, crianças que efetivamente possam conduzir esse mundo para um mundo de regeneração. E não, infelizmente, esse estado, digamos assim, inebriante que a sociedade está a viver, onde grande parte desses equívocos reside na formação, na educação. Então, os pais têm responsabilidade sim, os tutores têm responsabilidade sim. Se eu quero mudar uma sociedade, eu preciso primeiro educar. Então são os responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Apesar do cuidado que lhes dispensaram. Não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Existem tarefas que são bastante árduas. Pais que já alcançaram alguma elevação se incumbem de receber como filhos espíritos bastante dificuldades, bastante presos à materialidade. Então, essa missão é bastante árdua. E, às vezes, todo esse ensinamento, todo esse modelar que eles tentam fazer na infância, ele não surte efeito nessa encarnação ainda. Mas aquela sementinha, ela fica ali guardada. E no momento próprio ela vai germinar. Então, às vezes, apesar de todo o esforço dos pais em mostrar o bom caminho para esse filho, ele ainda assim escolhe outros caminhos. E aos nossos olhos parece que aquilo não surtiu efeito. Bem sabemos que a espiritualidade é muito maior do que nossa visão consegue compreender, né? Então, isso com certeza, essa sementinha ela está ali plantada, esperando o momento próprio para germinar. Por isso, de uma forma bastante poética, eu disse e afirmei, somos compelidos ao plantio. É uma obrigação nossa plantar, mas a colheita não nos pertence. A colheita são daqueles a qual dirigimos o plantio. Então, nós sempre seremos lavradores, como Jesus nos fala, né? Servo inútil, vamos plantar, mas não significa que a colheita será vista ou nos pertencer. Então, se o filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram este daí algum proveito? E os Espíritos esclarecem que Deus é justo. Então, muitas vezes nós vemos filhos educando os próprios pais. Crianças que são lançadas no seio de uma família que tem pensamentos equivocados, mostrando o caminho do bem, mostrando que não precisam ser assim, mostrando que eles podem fazer boas escolhas. Na realidade, esse filho ele veio como farol para aquela família, invertendo, nesse caso, os papéis. Sempre haverá a sabedoria do mundo espiritual. Nada é plantado, nada é colocado que não haja um prévio planejamento, que não haja um ordenamento. O acaso não existe. E se filhos bondosos surgem em famílias bastante complicadas, bastante divorciadas dos ensinamentos morais que o Cristo nos apresenta, esse filho tem uma missão, esse espírito tem uma missão, tem um propósito. E o propósito maior é ele ser o lavrador. Ao contrário, né, que deveria ser os pais, é ele que vai lavrar aquela terra árida através de lições amorosas, de lições bastante angelicais, para ensinar aquela família a, ao menos, refletir que
é chegado o momento da transformação. Nós já vimos que a infância é uma necessidade, o espírito tem que passar por aquilo, para quando chegar na fase adulta, receber bastante impressões passadas pelos pais. E aí fica a pergunta, por que então, que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Já que ela é necessária para que quando chegar na fase adulta possa ter uma vida mais proveitosa, uma encarnação mais proveitosa, por que ela se interrompe ainda na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Olha aí, mostrando que o fato desse interrompimento acontecer ainda na fase infantil pode ser uma necessidade daquele espírito que está reencarnando, mas também pode ser uma prova ou expiação para os próprios pais. Já que isso pode acontecer, o que acontece com o espírito de uma criança que morre pequenininha? Ela vira anjinho? Muita gente pensa que sim, porque desencarnou ainda na fase infantil, virou anjinho. E sabemos que não é isso, porque Deus é justo e perfeito, e o fato de você estar encarnado aqui no planeta Terra já dá um grande indício de que nós estamos ainda na nossa estrada, ainda bem no início da nossa estrada evolutiva. Nós temos muito que caminhar. Então, os espíritos esclarecem que recomeça outra existência. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar. Então, mostrando que o fato dele ter desencarnado criança não quer dizer que ele tenha atingido a perfeição. Tem um motivo, nós vimos alguns dos motivos, pode ter sido por causa da evolução daquele próprio espírito, pode ser para uma expiação dos pais, mas não quer dizer que o fato de ele ter desencarnado criança que ele tenha se tornado espírito superior. Não, não é isso que acontece. Então, na realidade, ele vai continuar a sua estrada evolutiva, vai ter outras oportunidades para continuar o seu progresso. Então, entendemos um pouquinho da necessidade da infância, porque ela interrompe às vezes cedo, porque ela é necessária, porque é preciso para esse espírito, é preciso para os pais, ou seja, muitos porquês envolvem essa questão e esperamos que tenha esclarecido alguns deles. Nos vemos nas próximas aulas, graças a Deus.